Fala galera do nono ano. Então agora, trabalhando um pouco sobre as ligações químicas, a gente vai entender como que aqueles elementos da tabela periódica eles se unem para formar as moléculas. Um exemplo bem simples, por exemplo, a água. Ela é formada por H2O, né? Dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Como que esses elementos se unem para formar essa molécula? É isso que a gente vai tentar entender. Então acompanhe comigo aí na tela grande. Começando um pouquinho, dizendo que aqueles elementos que você vê na tabela periódica, a grande maioria deles, a gente não encontra eles livres na natureza. Eles sempre estão pareados, fazendo ligações químicas com outros elementos, com exceção dos gases nobres, que são aqueles últimos da tabela periódica que já têm a configuração eletrônica completa, que é aqueles 8 elétrons na última camada. Então a intenção desses átomos é sempre obter os 8 elétrons da última camada. Por isso que você não encontra eles livres. Uma outra coisa é que a maioria das substâncias que nós encontramos no dia a dia, elas podem ser classificadas de dois tipos. As substâncias simples quando são formadas por apenas um elemento químico, uma molécula formada por apenas um elemento químico. Então veja ali embaixo, no primeiro desenho à esquerda aí, você tem um exemplo do oxigênio, que é o ar que nós respiramos. Ele é o O2, formado por dois átomos de oxigênio. Então você está vendo aqui como que eles se unem para formar o O2. A gente vai falar um pouquinho mais sobre qual tipo de ligação que eles fazem. E depois você tem as substâncias que nós chamamos de compostas. Compostas é que são formadas por dois ou mais elementos químicos. Então, um outro exemplo aqui agora à direita, na nossa figura aqui, você tem a água. Ela é H2O, formada por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Então, tem um átomo de hidrogênio e oxigênio. Então, são dois átomos formando essa molécula. Por isso que ela é chamada de composta. Então, simples. Uma molécula formada por apenas um elemento químico, H2, O2, N2, né, O3, e o H2O, que é uma substância composta, formada por dois ou mais elementos químicos, H2O, CO2, NH4, CH4, né, são exemplos. Então, vamos falar um pouquinho sobre a tal da regra do octeto, que a gente já até trabalhou um pouquinho dentro de sala. Os elementos químicos eles devem ter sempre 8 elétrons na última camada, que é a chamada camada de valência. Então, na camada K, que é aquela primeira, pode haver apenas dois, que é o exemplo do hidrogênio. Né? O hidrogênio está na família 1A, então ele só tem uma camada eletrônica, que é a camada K. Então, são só 2 elétrons nessa camada. E é o único, todos os outros precisam de 8 elétrons na última camada. Aqui embaixo, mostra para você que todos os átomos eles buscam o que a gente chama de configuração de gás nobre, porque o gás nobre é o que tem 8 elétrons na última camada, então todo átomo busca essa configuração. Então veja aí que embaixo tem uma tabela mostrando para você o nome do elemento, o símbolo do elemento e quantos elétrons ele tem na última camada. Todos esses são gases nobres. Vamos olhar os exemplos. Olha lá, o hélio. O hélio ele só tem a camada K, então ele só tem 2 elétrons. Olha o neônio agora. O neônio ele tem 8 elétrons na última camada, que é a camada L. O argônio, 8 elétrons na última camada, que é a camada M. E assim por diante. Todos eles, que são gases nobres, vão ter 8 elétrons na última camada. Só eles, com exceção, né, desses gases nobres, são os únicos que não fazem ligações químicas. Por quê? Porque justamente já tem a configuração eletrônica estável, os 8 elétrons da última camada. Então agora, vamos falar um pouquinho quais são os tipos de ligações que existem. Existem 3 tipos. A ligação iônica, que é onde há a perda ou ganho de elétrons pelo átomo. A ligação covalente, que é o compartilhamento de elétrons. Então veja, não doa nem recebe, eles compartilham, os dois átomos compartilham elétrons. E na ligação metálica, onde, na verdade, como os elétrons têm muito, nos metais, né? Os elétrons têm pouca aderência ao núcleo, então quando você olha uma barra de metal, aqueles elétrons eles estão sob uma forma de nuvem ao redor dos átomos de metal. Por isso que eles são bons condutores elétricos, né? Então veja, se os elétrons têm pouca aderência, eles são fáceis de ser retirados do átomo. Então por isso que são bons condutores. Os metais em geral são bons condutores de eletricidade. Aqui nós temos um exemplo aqui de um desenho, né, um GIF, mostrando aí o hélio. Lembra que ele é um gás nobre, ele tem 2 elétrons na última camada, ele não tem interesse de fazer ligações químicas. Enquanto o F aqui, que representa o flúor, ele está na família 7A. Então ele tem 7 elétrons na última camada, precisa de apenas um. Então ele está loucamente tentando arrancar esse elétron do hélio, mas o hélio não tem interesse de fazer ligações químicas.
Ah, é uma brincadeira. Então vamos falar um pouquinho sobre cada ligação, começando um pouquinho sobre a ligação covalente. Então lembre que a ligação covalente é quando há o compartilhamento de elétrons. Então, ou seja, ambos ganham, né? Aqui eu pus um exemplo para você, né, em GIF também, tem aqui o exemplo da água, os átomos de hidrogênio e o átomo de oxigênio aí. Então veja, o oxigênio ele tem 6 elétrons na última camada, enquanto o hidrogênio tem um. O que acontece? Eles compartilham o elétron. Assim, tanto o oxigênio quanto o hidrogênio ficam com suas camadas estáveis, né? O hidrogênio com 2 e o oxigênio com 8. Então veja que, na verdade, olha, os elétrons não estão sendo doados nem recebidos, eles estão sendo compartilhados. O hidrogênio fica com 2, veja, vai passar 2 elétrons aqui, enquanto o oxigênio vai ficar com 8. Então esse é o tipo de ligação covalente, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre a ligação iônica. Ligação iônica é quando há aquela questão de doar ou receber, quando há transferência do elétron, transferência definitiva do elétron entre os átomos. Isso pode ocorrer principalmente entre átomos de metais ou até entre hidrogênio e ametais. Aí você tem que ir lá na tabela e tentar entender. Lembra que o hidrogênio só tem um elétron na última camada? Então, ele sempre vai fazer ligações químicas com os ametais, que geralmente estão precisando de 1, 2, 3 elétrons. Então, não vai acontecer o compartilhamento, vai acontecer a transferência definitiva do elétron. Ou seja, um vai doar para o outro vai receber. Aqui tem o exemplo do sal de cozinha, o NaCl. Não ficou muito bom aí no desenho, mas veja que aqui o roxo representa o sódio e o amarelo representa o cloro. Tem uma seta indicando que o sódio ele só tem um elétron na última camada. E ele vai doar, vai transferir esse elétron para o cloro. Aí a seta indica que o sódio vai ficar positivo, o cátion, né? E o cloro vai ficar negativo, o ânion. Então veja, isso que é tipo de ligações iônicas, que formam íons. Inclusive, essas substâncias formadas por ligações iônicas, são chamadas de substâncias iônicas, elas, quando dissolvidas em água, liberam esses íons. Então, se você misturar lá o sal de cozinha na água, ele vai liberar íons e, inclusive, conduz corrente elétrica, íons de sódio e cloro, certo? Então, esse tipo de ligação é o tipo de ligação iônica. E o último, que é a ligação covalente, o que vocês estão vendo aí no desenho, é como se fosse um pedaço de uma barra de metal e que você conseguisse enxergar os átomos de ferro que estão lá no meio. O que acontece? Como os elétrons dos átomos de metais têm pouca interação com o núcleo, veja que numa barra eles ficam com uma forma de nuvem, não tem uma aderência tão forte ao núcleo. Então por isso que eles têm os metais, quando eles se ligam, esses elétrons eles começam a pertencer aos dois átomos de metal que está se ligando. Então veja que forma uma espécie de uma nuvem, e é chamado de nuvem de elétrons livres. Por isso que os metais são bons condutores de eletricidade. Eletricidade que vem de elétron, justamente dessa partícula. Então se você promove uma tensão ali, coloca um lado positivo e outro lado negativo, o que vai acontecer? Os elétrons vão correr loucamente para o lado positivo, então você consegue conduzir com facilidade esses elétrons. Então os metais eles fazem ligações que nós chamamos de ligações metálicas. Então, basicamente são esses três tipos: as ligações iônicas, onde há a transferência definitiva de elétrons, né? Um doa, o outro recebe; as ligações covalentes, onde há os compartilhamentos de elétrons; e as ligações metálicas, onde a interação entre os elétrons e o núcleo são fracas. Então, forma essa nuvem de elétrons, certo? Aqui é só para mostrar para vocês como que a gente pode representar isso. Então, tem alguns tipos de fórmulas para a gente representar essas ligações. Nós temos uma fórmula chamada de fórmula eletrônica, que mostra os elétrons, né, ou também chamada de Lewis. Você tem uma fórmula estrutural, que mostra a estrutura da molécula. E você tem uma fórmula molecular, que mostra a molécula em si. Então, começando aqui pelo cloro. O cloro, ó, substância simples, né, Cl2, dois átomos de um mesmo elemento químico. Veja que se você for lá na fórmula eletrônica ou de Lewis, você vê aqui, ó, 7 elétrons, o outro também com 7 elétrons. O que eles vão fazer? Vão compartilhar 2 elétrons e vão formar uma molécula chamada Cl2. Como que a gente representa essa ligação? Com um tracinho, tá vendo? Então o Cl, um tracinho com o outro Cl. Então esse tracinho representa compartilhamento de elétrons, lá na fórmula estrutural. Olha o O2, que é o oxigênio que a gente respira. O oxigênio tem 6 elétrons na última camada, lá na fórmula de Lewis, né?
o outro oxigênio com 6 elétrons na última camada, eles compartilham 2, então a gente vai pôr 2 tracinhos na fórmula estrutural. E qual que é a fórmula molecular? O2, também substância simples, né? Formado por um mesmo elemento químico. Olha aqui o N2, que é o nitrogênio, gás nitrogênio. Também tem 70% da atmosfera formada por esse gás, certo? Então aqui ele tem 5 elétrons na última camada, o outro nitrogênio com 5 compartilha 3 elétrons, por isso que representa com 3 traços, tá vendo? E aí forma a fórmula molecular N2. Então essas são fórmulas que podem aparecer, por exemplo, em prova. Ah, qual é a fórmula estrutural do cloro, né? Ou do oxigênio? Ou como representa a fórmula de Lewis do oxigênio? Enfim, né? Já estou adiantando um pouquinho questões da nossa prova aí. Então, essa era a nossa aulinha sobre ligações químicas, espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida que fique sobre essa aula, é só avisar e a gente continua com essas aulas, né, a partir dos próximos temas. E fiquem bem e fiquem em casa, galera.